Conta a história de um homem que estava andando à beira do penhasco. Ele estava passeando e aí de repente ele escorregou e caiu. Estava caindo, né? Ou iria cair, escorregou. E aí na hora que ele estava caindo, ele pensou em colocar a mão em alguma coisa para se segurar. E aí tinha um galhozinho saindo da rocha e ele conseguiu agarrar naquele galho. E ele ficou segurando. Ai, meu Deus, graças a Deus, não caí. E aí ele começou a gritar: tem alguém aí em cima? Consegue me ajudar? Alguém que estivesse passeando ali também no penhasco. E ninguém respondia. E ele gritando, né, querendo se salvar ali. E aí ele gritou e gritou e gritou e gritou. E até que uma voz falou para ele assim: olha, sou eu, Deus. Solta o galho, confia em mim que eu posso te salvar. E aí logo depois daquela voz, o rapaz estava segurando ali o galho, ele gritou: tem mais alguém aí em cima que pode me ajudar? Qual que é a moral da história? A moral da história é que esse homem estava tentando se salvar, pediu ajuda, Deus apareceu para ajudá-lo, disse a ele: solta e confia porque eu posso te ajudar. E ele procurou uma outra solução. Ele tentou encontrar uma outra pessoa que pudesse ajudá-lo ali naquele momento. E quando eu estava pensando sobre essa história, eu falei: isso relata muito as nossas vidas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se alguém chegar para você, você que é pai, mãe, pegar o seu filho e colocar uma arma na cabeça dele e falar assim: ou você acredita que eu sou Jesus, ou eu mato o seu filho. O que você vai dizer para aquela pessoa? Você que é mãe, pensar aqui na Flávia. A pessoa pegou o Biel, pegou a Rafa, colocou uma arma na cabeça dela e falou assim: ou você acredita que eu sou Jesus, ou eu mato seu filho e sua filha. O que a Flávia iria dizer? Você é Jesus. Facilmente. Sem qualquer dificuldade. É ou não é, Rebeca? Está lá dizendo: você é Jesus. Agora, o fato de você ter dito que ele era Jesus, você acreditava ou acredita que aquele homem era Jesus? Não. Foi uma circunstância que fez com que você falasse algo para sair daquela situação. Mas você não acredita que aquele homem é Jesus. E aí quando a gente começa a pensar na nossa história, na nossa vida com Deus, essas duas histórias refletem muito aquilo que algumas pessoas, não vou dizer muitas, mas algumas pessoas vivem no seu dia a dia com Deus. Primeiro, pede solução, pede ajuda, pede socorro, Deus se apresenta, mas o socorro de Deus não é aquilo que a gente estava querendo. Porque na história do homem que caiu no penhasco, Deus fala: solta o galho e confia que eu tenho solução para você. E quando a gente olha para nós, será que nós teríamos coragem de soltar o galho? E é isso que nós fazemos nos dias de hoje. Nós não soltamos o galho. Mas nós escrevemos milhares de pedidos de oração. Nós oramos centenas e centenas de vezes. Nós lemos a palavra de Deus dia, tarde e noite. Nós evangelizamos, nós falamos nas redes sociais, mas quando Deus nos dá uma direção, a gente pede 500 sinais. Por quê? Porque nós não confiamos na solução de Deus. E aí passa ano e sai ano, as coisas não acontecem.
Deus esqueceu de mim. Mentira, Deus nunca esqueceu de nós. Nós é que não aceitamos ao longo da nossa história, da nossa vida, aquilo que Deus falou para nós fazermos. Por quê? Porque os resultados daquilo que nós pedimos e que Deus falou para nós não era aquilo que nós esperávamos. Porque nós entendemos que sabemos mais do que aquele que nos criou. Nós perdemos a noção de quem é Deus. E nós oramos. Irmão, tem hora que não tem que orar, tem hora que tem que agir. E agir na direção daquilo que Deus está dizendo para nós. Tem hora que nós precisamos ter coragem de ouvir o que Deus está falando e falar assim, eu tenho que dar ouvido àquilo que... Por mais estranho que seja, olha só, quando Deus fala com Abraão, sai do meio da tua parentela, Deus estava quebrando um princípio ali. Princípio de paternidade, princípio patriarcal. Deus estava quebrando, rachando no meio uma família. A gente olha assim as coisas e fala, é bonito, né? Sai do meio da tua parentela, que coisa linda. E Abraão saiu. Tanto era difícil que Abraão só vai quando seu pai morre. Porque era difícil, como largar meu pai e minha mãe? Essa história é complicada. Eu vivi a vida inteira aprendendo que eu tinha que ficar aqui. Quando Deus fala para nós, abandona o relacionamento, abandona os amigos, essa amizade que você tem não vai te levar a lugar nenhum. E a gente está lá orando a Deus, Deus, faz alguma coisa, abre uma porta para nós. E Deus falou, já abri 5, você não entrou em nenhuma. Porque você acha que as 5 portas que eu tenho para você não é tão boa como você esperava. E aí a gente perde tempo na vida. E Deus está dizendo, ei... Se você confiar em mim, as coisas que você espera vão acontecer na tua história. Deus está gritando hoje. Ei, se você acreditar em mim e você confiar na minha direção, o que você tem pedido vai acontecer. O que você tem orado vai acontecer. Mas irmãos, amém não resolve nada. O que resolve é nós tomarmos uma postura de homens e mulheres que confiamos e acreditamos em Deus. Olha só. O médico disse que, ou a saúde geral diz, que o consumo excessivo mata mais hoje do que a cocaína, do que o crack. O consumo de açúcar hoje mata mais do que a cerveja e do que o cigarro. A obesidade é o que mata mais hoje no mundo do que até mesmo a depressão. Mas quando nós vamos comer, nós queremos comer carboidrato, açúcar. E a gente olha para o açúcar e diz assim, faz mal para a saúde, mas é tão bom. Mentira, nós não acreditamos que faz mal para a nossa saúde. Porque se nós acreditássemos que fizesse mal para a nossa saúde, nós não comeríamos. Irmão, a nossa vida, a relação que nós temos com a vida é a mesma que nós temos com Deus. A relação que nós temos com o nosso dia a dia é a relação que nós temos com Deus. Aquilo que acreditamos fazemos, o que não acreditamos, por mais que falemos. Falar, irmão, até o papagaio fala. Falar, o papagaio fala. E fala bonito. Mas ele está simplesmente copiando alguém. O que ele fala não faz sentido. Nós criticamos algumas religiões porque elas fazem demasiadas orações e essas orações que elas fazem são em vãs, mas nós caímos no mesmo erro. Porque do que adianta eu pedir a Deus uma saída, uma solução, Ele me mostrar e eu não aceitar o que Ele tem para mim? A culpa não é de Deus,
não é da sociedade, não é do governo, não é de ninguém. Sou eu que não estou confiando no auxílio de Deus. Sou eu que peço, mas não creio no que peço. Porque se eu acreditasse, quando Ele falasse comigo, eu responderia. Eu diria, sim, Deus, é isso aí mesmo. É nessa direção. Mas, bispo, não é fácil. Difícil é ficar na mesma situação. Difícil é permanecer na mesma história, dia após dia, ano após ano. A mudança de ano de 2023 para 2024, para bilhares de pessoas, é apenas um número no calendário. Porque elas estão paradas em 1985, em 1700 e não sei quanto, em 2010. Elas estão paradas anos lá atrás. Elas estão paradas nos momentos em que elas acreditavam em Deus e tomavam decisões e atitudes na direção do que Deus havia dito. Em 1996, eu estava dentro de um carro e alguém falou para mim, eu quero ir embora. Eu falei, eu quero ir junto. E quando ele ouviu aquilo, ele entendeu que era a voz de Deus. Um ano depois, nós estávamos em Portugal. Por quê? Ouviu, acreditou num menino de 14 anos. Deus está falando, dentro do carro, 2 da manhã, saindo de uma loja e indo para casa. Numa conversa de pai e filho, eu entendi, é Deus falando, vou acabar com tudo, é agora. São essas loucuras que Deus espera de nós. A razão nunca nos levou para perto de Deus. Deus não tem razão, não tem razão em Deus. A fé não é racional. Para com isso. É sim, porque é o firme fundamento daquele que se espera, é a prova do... Aonde que tem razão aqui, irmão? Aonde que tem razão? Razão é 2 mais 2 dá 4. Jesus, se és tu, me manda andar sobre as águas. Tem razão isso aqui? Não tem razão. Não tem razão. Se Ele não nos livrar da fornalha, nós vamos entrar dentro dessa fornalha aí, não queremos nem saber. Tem razão aqui? Não tem razão. Tem loucura de alguém que acredita no poder onipotente daquele que o criou, que o salvou. Mergulhar no Rio Jordão vai fazer com alguém que há anos e anos e anos sofre de lepra? Nada. Mas porque Deus falou, vai acontecer. Porque Deus falou, vai acontecer. Porque Deus falou, vai acontecer. Cláudio, porque Deus falou, vai acontecer, meu irmão. Vieram mais 100 leprosos, mergulharam no Rio Jordão, ninguém ficou curado. Só um. Por quê? Porque aquele Deus já havia dito, mergulha que vai ser curado. Às vezes alguém achou que que o Rio Jordão virou um padrão agora de cura. Vamos todo mundo pular no Rio Jordão, 7 vezes vai ser curado. Não vai. A palavra de Deus, ela é específica. O que acontece comigo não acontece contigo. Mas o específico não acontece. Mas o princípio acontece. O específico é comigo. Se Deus me curar da surdez é porque eu era surdo. Não quer dizer que Ele vai ter que curar você da sua dor do dedo. Agora, o princípio milagre vai acontecer para todo mundo. Vai acontecer com todas as pessoas que acreditam no poder daquele que opera milagres. Vou fazer uma pergunta para você. Qual o tanto que você quer mudar de vida? Qual o tanto que você quer que a sua vida dê um giro de 180 graus? Qual é a força que está dentro de você que diz, eu preciso e eu acredito que eu posso mudar de vida? A Bíblia conta a história de uma mulher que mostrou para nós e nos ensina o que é querer de verdade, que Deus mude a história. Essa mulher tinha uma causa na justiça.
E todos os dias ela batia o ponto dela. Ela ia lá no juiz e dizia assim: juiz, você pode resolver meu problema? Ele dizia: não posso. E ela ia embora. E ela voltava de novo no dia seguinte: juiz, você pode resolver o meu problema? Ele dizia: não. E ela ia embora. No dia seguinte ela levantava e dizia: eu vou lá de novo. Juiz, resolve o meu problema. Já falei que não resolvo o teu problema. Ela ia embora, mas no coração dela ela acreditava: um dia essa história vai mudar. Eu não vou parar de clamar. Até que um dia ela levantou e foi lá de novo. E talvez você pense: essa mulher 2, 3, 4 vezes já estava desanimada. Desanimada está você. Ela estava convicta: um dia vai acontecer. Um dia vai acontecer. Uma hora minha história vai mudar. Uma hora esse juiz vai responder para mim. Uma hora ele vai resolver meu caso. Esse dia ela foi. Resolve. Ele falou: meu Deus, eu não acredito. Sabe o que ele falou? Se eu não... Olha o testemunho do juiz para essa mulher: se eu não resolver, ela não vai parar de me importunar. Deixa eu falar uma coisa para você. Eita, meu Deus! Será que Deus já olhou para você e falou assim: irmão, se eu não responder, ele não vai parar de orar? O juiz teve uma convicção: se eu não responder para essa mulher, ela vai passar 10, 20, 30 anos pedindo até que eu resolva o caso para ela. E sabe qual foi a conclusão dessa história na boca de Jesus? Será que o Filho do Homem vai achar essa fé quando ele voltar para buscar a sua igreja? Será que ele vai encontrar pessoas assim, que esperaram 10, 15, 20 anos, mas um dia a resposta chegou? Deixa eu falar uma coisa: qual é o tanto que você acredita que Deus vai mudar a tua história? Qual é o tanto que você acredita que você não nasceu para viver essa vida miserável que você leva? Mas bispo, minha vida está tão boa. Mentira. Tem muito mais de Deus para você. Tem algo muito mais poderoso para acontecer na tua família, no teu trabalho, na tua igreja, na tua vida ministerial. Tem algo muito mais poderoso de Deus. Mas qual é o tanto que você ora? Ah, bispo, já orei umas 10 vezes. Ore 30. É números? Não. É até o céu responder. Não é a quantidade de vezes, é a convicção. Uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Entenda uma coisa: Deus age na vida de todas as pessoas, mas nem todas as pessoas vivem num posicionamento esperando Deus agir. Deus age na vida de todas as pessoas, mas nem todas as pessoas estão num posicionamento espiritual, emocional, físico, esperando Deus agir. Às vezes nós entramos por aquela porta e é simplesmente mais uma reunião, mais um culto, mais um bater o ponto. Eu vou aqui. A minha postura não indica que eu creio que hoje é o dia da minha vitória. A minha passada, a minha andada, a minha passada não demonstra que eu acredito que hoje a minha história vai mudar. Por isso que as minhas palavras são sempre negativas. Tem uma pessoa, uma inglesa, que quando eu ligo, hey, antigamente era assim, hey, how are you? Not too bad, not too bad, not too bad. What about you? I'm very good. God is so good, so faithful to me. Oh, really? Yes, He is. Next time, hey, how are you doing? Not too bad, not too bad, not too bad. What about you? Oh, I'm great.
God is faithful. His grace is upon me. I love him so much. Really? Yes. Last week, I called. Hey, how are you doing? I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I said, yes. God is good. Why not too bad? Why so? Whoa, yeah, no. Aquele que vive num posicionamento, irmãos, de que Deus vai agir a qualquer momento. O de repente de Deus, ele está acontecendo agora. Ele vive diferente, a postura dele é diferente, a cara dele é diferente, os olhos dele é diferente, o posicionamento dele é diferente, as palavras dele são diferentes. Quando você fala com um cara que acredita que Deus está mudando a vida dele, é diferente, não é igual. Eu estava falando para o meu irmão, a riqueza, ser rico, né? A riqueza, e tudo que eu estudo eu transfiro sempre para a igreja, para a Bíblia, para Deus, uma vida espiritual. E lendo esse livro, aprendendo algumas coisas interessantes sobre riqueza e tudo mais. E esse autor, ele entendeu uma coisa. Existe um mapa para você alcançar a riqueza. Todos os ricos vivem os mesmos princípios. Eles vivem as mesmas coisas. Igual. Eles foram estudar 15 anos estudando os homens mais ricos. Não bilionários apenas. Homens ricos, milionários. E eles têm hábitos em comum. A mentalidade deles não é a mesma de alguém que não é rico. E um dia eu estava falando com alguém e disse assim para essa pessoa, antes de ler esse livro, eu falei para essa pessoa, eu falei assim, olha, a pessoa estava falando sobre riqueza, e eu falei assim, ó, quem ganha 10 mil não tem a mesma mentalidade de quem ganha 2 mil. Não é a mesma pessoa. Quem ganha 100 mil não tem a mesma mentalidade de quem ganha 5 mil. Não são as mesmas pessoas. O que você quer dizer com isso, bispo? Que se você quer ganhar 10 mil, tua mente tem que mudar. Porque senão você vai continuar ganhando 1.000. Enquanto você acha que ganhar 15 libras por hora é bom, você vai continuar ganhando 15 libras por hora. Enquanto você acredita que ganhar 100 libras, 150 libras por dia está ótimo, você vai continuar ganhando 150 libras por dia, não tem jeito. Agora, quando a sua mentalidade mudar com relação à riqueza, dinheiro, quando você pensar que dinheiro não é para você se mostrar para os outros, mas para trazer conforto para a tua família, trazer liberdade para você, você vai ver que o dinheiro vai começar a aparecer na sua carteira. Porque existem algumas razões pelas quais nós queremos enriquecer, ter sucesso, que só nos leva à morte, só nos leva à destruição, porque queremos não para nós, mas queremos porque precisamos cobrir uma necessidade que temos, mostrar para os outros que podemos, que conseguimos, que somos mais fortes, que afinal de contas eles achavam que eu não conseguia nada, eu consegui. Você consegue, você afunda, porque o propósito era muito pequeno. A mentalidade de uma pessoa que vive cheia de Deus não é a mesma de alguém que vive vazio de Deus. É diferente. E não tem a ver com a quantidade de vezes que ora e que lê a Bíblia e que vem ao culto, não. Tem a ver com o posicionamento diante da oração, da leitura e do vir ao culto. Irmão, eu conheço pessoas, antigamente, eu era novinho, quando eu falava era mais difícil. Agora eu já tenho 42 anos, só de missão 27, já conheço um pouquinho das pessoas. E nesses 27 anos eu aprendi uma coisa, tem muita gente dentro da igreja, que a postura dela é, não vai acontecer comigo, vai acontecer com todos, menos comigo. E por não acreditar, não dizima, não oferta, não canta, não ora, não serve. Preste atenção na vida daqueles que Deus está agindo. São pessoas envolvidas, apaixonadas pelo reino, dispostas a ver a igreja crescer, dispostas a ver o reino desenvolver.
são pessoas sedentas pelo Senhor, pela presença de Deus. São pessoas que entram num ambiente como esse e estão: cadê Deus? Daqui a pouco Ele vai falar alguma coisa, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, daqui a pouco Ele vai se mover, alguma coisa vai acontecer. Não está na passividade, a expectativa de que eu que estou ativo faça alguma coisa. Não, eu estou ativo e você está ativo também. Eu estou aqui ativo, você está ativo também. Talvez você não fale glória a Deus tão alto, talvez você não grite aleluia tão alto, mas o teu coração, a tua alma está dizendo: eu creio nessa palavra, vai acontecer comigo, vai acontecer comigo, vai acontecer comigo. Porque Ana não gritava, mas murmurava. Ana balbuciava. E quem estava longe achava que era bebedice. Ana chorando. O profeta olhou e falou: está bêbada. 9 da manhã. Vão olhar para você e vão julgar as suas ações, sua postura, seu posicionamento. E sabe o que é que você vai fazer? Você vai continuar na mesma postura. Eu sei em quem tenho crido e também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E ela continuava. Incomodou o sacerdote, que já estava mais para lá do que para cá. Ô Ana, ô mulher, tá cedo, tu já está já encheu a cara. Não, meu Senhor. Presta atenção, irmão. Não, meu Senhor. Não tem nada a ver com isso. Eu sou amargurada. Todos os anos que eu tenho que vir aqui, eu peço a mesma coisa. Todos os anos eu peço a mesma coisa. Porque eu sei, sua Bíblia não diz isso, é só a minha. Porque eu sei que uma hora Ele vai me responder. E aí o sacerdote Eli olhou para ela: então seja feito conforme o teu coração. O homem já estava mais para lá do que para cá. Não importa, não é o homem, é para quem você está pedindo. E naquele momento, por mais para lá do que para cá que ele estava, ele continuava sendo o representante de Deus ali naquele lugar. E sabe o que aconteceu? No próximo ano, quando ela sobe de novo, ela não sobe mais amargurada, mas ela sobe como a mulher mais feliz do mundo, carregando nos braços o futuro sacerdote de Deus, que iria ungir o grande rei Davi. A gente olha a história da Bíblia, irmão, e a gente fala assim: ai, que bonito, né? Ana chorou, depois teve ela não teve um filho, ela teve o filho. O filho. O que Deus vai fazer com você que acredita não é um milagre, é o milagre. Não é uma porta, é a porta. Não. O que Ele vai fazer com você, as nações que estão à sua volta verão que Ele é o Senhor, o teu Deus, o Todo-Poderoso que cuida da tua casa. A viúva, a mulherzinha, ia todos os dias clamar pela causa dela. Esta coragem, esta determinação para não desistir até que a resposta venha. Eu termino falando sobre um homem que fez a mesma coisa. Ele queria tanto a resposta de Deus que ele padronizou um jejum mundial. Ele criou um jejum sem intenção. Porque ele só falou assim: enquanto
eu não obtiver a resposta de Deus, não vou tomar banho, não vou fazer barba, não vou fazer cabelo, não vou comer diferente, minha comida vai ser diferenciada. Demorou 3 semanas para ele ouvir. E aí nós criamos o famoso jejum de Daniel, que é comer legumes. Confundimos histórias, mas isso aí deixa para outro dia. Legumes foram 2 anos comendo só legume. Comida diferente dos outros, 2 anos. Mas a gente confunde as histórias. Mas esse é outro de um apóstolo, prega sobre isso depois. 21 dias esperando. Eu só faço depois que... Sabe o que é isso? Convicção. Uma hora vai chegar. Eu não vou mudar. Essa pessoa que escreve esse livro que eu estou lendo, ele disse que uma das coisas que tinha na mente dele era o seguinte, que ele começava um negócio, e aí aquele negócio não andava, aí ele parava e já começava outro. Não, isso aqui não é... Esse não está muito bom, não está dando certo, eu vou para o outro. Aí ele começava um outro negócio. Aí ele ia, pum, pum, pum. Aí começava a dar um errado. Aí, não, esse negócio não é legal, rapaz. Eu sabia que não ia dar certo. Aí ele parava, abortava novamente. Mais um aborto. Aí ele ia para um outro negócio. Até que ele começou a perceber que os ricos não desistiam até que desse resultado. Ele, vou ter que mudar a minha estratégia. Aí sabe o que ele fez? Ele abriu uma loja de utensílios de academia lá nos Estados Unidos. Ele abriu e começou a trabalhar. A mentalidade diferente. Não tinha mais, se não der certo, eu mudo. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Com 2 anos ele já era um multimilionário. Abriu 10 lojas. Daqui a pouco ele já não tinha 10 lojas. Daqui a pouco ele já vendeu as ações da sua empresa por 1,6 milhões de dólares. Isso há anos atrás. Depois ele abriu uma escola, uma instituição para ensinar pessoas. E se tornou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, do mundo. Porque ele mudou. Eu vou permanecer. Não é porque não está dando certo hoje. Porque a questão é o seguinte: não está dando certo por quê? Qual é a informação que eu não tenho? Ou qual é o excesso de informação que eu tenho que precisa ser limada? Porque às vezes não dá certo por falta de alguma informação. Por exemplo, se você não falar inglês, não vai dar muito certo. Aqui nesse país, tem que falar inglês. Vai dar certo o mediano, o mais ou menos. O grande tem que falar inglês. Então é informação, conhecimento. Agora tem coisas que não dá certo porque tem excesso de informação que te traz um excesso de confiança que te leva para o buraco. Não, mas é isso aqui. Não é. Não é o... Imagina só que hoje a inteligência artificial, eles criaram um avatar de um rapaz chamado Tiago Finch. Não sei se vocês já ouviram falar desse rapaz. Tiago Finch, é famosíssimo. E uma pessoa foi e criou um avatar, uma inteligência artificial dessa pessoa. Aí fizeram o lançamento. Ele estava lá, o Tiago Finch estava lá nesse lançamento. Ele ficou assim encantado. Ele falou: uau! A mente dele sendo produzida num robô, como se fosse um robô, numa inteligência artificial. Aí você pensa que os negócios funcionam do mesmo jeito que há 5 anos atrás? Não. Está evoluindo. Eu estava conversando com alguém ontem e a pessoa disse assim, falou uma pesquisa, que se o ser humano fosse para uma outra galáxia, teria que ter 2 a 3 gerações dentro da mesma máquina, se saísse daqui hoje, para conseguir chegar lá com algum ser humano. Ou seja, vamos pensar assim: o apóstolo entrou, aí eu entrei,
Aí a Jasmine entrou. Os filhos da Jasmine é que vão, a Jasmine bem velhinha, e os filhos da Jasmine é que vão chegar lá vivo, que nós não vamos conseguir chegar, porque são 150 anos aí, alguma coisa assim. Aí a pessoa, o research, né, a pesquisa diz o seguinte, que na hora que a máquina sair daqui, quando chegar lá, quando os filhos da Jasmine chegarem lá, já vai ter ser humano lá. Aí ela vai perguntar, mas como que foi isso? Porque a ciência está se multiplicando tão rápido, que nesse período de 150 anos que elas estavam na máquina, a ciência evoluiu de uma forma tão poderosa, que mandaram uma nave espacial com uma outra família que chegou lá muito mais rápido. Enquanto aquelas 3 gerações estavam voando, a tecnologia avançou tão rápido que chegou alguém primeiro do que a família Lara, que saiu daqui para ir para lá. As coisas estão evoluindo. Agora, o que não muda é o poder do Deus Todo-Poderoso agindo na tua vida. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Quem decide, olha só, é tão poderoso isso, porque nós colocamos toda a responsabilidade da mudança da nossa história na mão de Deus. Mas vida, a minha fé vai determinar a forma que eu vou viver. Se eu acredito, vai acontecer. Se eu acredito, vai dar certo. Mas isso não é pensamento positivo, isso é confiança no Deus que a gente serve. Vai dar certo. Eu vi um vídeo esses dias de um pastor orando, e eu gostei porque não tem corte, não tem edição, não tem nada, está puro o vídeo. A perna da menina está desse tamanho. Ela andava manquitolando. E ele faz uma oração. Irmão, é muito poderoso. Ele faz uma oração. E acontece assim, ó. Não é tipo assim, ó. Não é que estava assim, ó. E aí deu um jeito nas costas e foi para frente. Não. Estava assim. Estava assim. E o rapaz fez uma oração. Deus, alinha a perna dela. Irmão, na hora que ele fez alinha a perna dela, diante de Deus, eu digo para você, eu fiquei impressionado. Fez assim, ó. Foi crescendo. Demorou uns 2 segundos crescendo. 1, 2. E aí parou juntinho. E aí ele levantou e falou para a pessoa, vai, dá uma olhada. E não era esparafatoso, não era nada. Uma igreja tranquila, vendo o poder de Deus ali naquele momento. E quando eu olhei aquele vídeo, eu falei assim, o meu Deus continua o mesmo. Quando a gente pede com fé e com confiança, Ele faz. O meu Deus continua o mesmo. Ele continua operando milagres. Ele continua operando maravilhas. Anos depois que Gunnar Wingre havia fundado as Assembleias de Deus, ele estava numa rádio e alguém perguntou para ele, Davi, pastor, você acredita que as Assembleias de Deus é a mesma ainda hoje? A pergunta era uma pergunta de crítica. E ele respondeu assim, eu acredito. Porque a fundação das Assembleias de Deus, o que era? Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E ele disse assim, e ele continua salvando, curando e batizando com o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa olhando para você, Deus não mudou. A inteligência artificial está aí avançando, as redes sociais estão avançando, mas o meu Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Se você pede com fé, Ele responde a tua petição. Tem uma porta para você? Não, tem a porta para você. Tem um milagre para você? Não, tem o milagre para você. Ele vai fazer. Lembre-se do homenzinho que caiu e segurou o galho.
pediu ajuda. Deus falou: solta, solta, solta o que você está segurando, solta e confia em mim, solta e confia em mim. Irmão, se você soltar e confiar em Deus, vai chegar um momento da sua vida que você vai dizer: mas eu não pedi tudo isso. E Deus vai dizer: mas eu quis te dar tudo isso, porque você foi fiel no pouco, então eu te coloquei no muito. Você foi fiel nas dificuldades, você continuou acreditando nas dificuldades. Quando os desafios se levantaram, você continuou acreditando, você continuou acreditando, você continuou orando, você não mudou a tua oração. A minha oração, irmão, todo dia de manhã, eu achei tão lindo que foi sexta-feira, e a gente estava saindo, as meninas iam sair, não, foi sábado, as meninas iam sair para se encontrar com os primos da pastora Doce, que está aqui. E aí a Diane estava por causa do horário, e ela falou: Jasmine, o seu pai, ele não desceu ainda. E a Jasmine falou assim: ele deve estar orando, mãe. Por quê? Porque ela entra e me vê lá orando, todo dia. Ela entra e me vê lá orando, ela entra e me vê. O que ela está aprendendo? Meu pai acredita que uma hora Deus vai responder. Não é quando a barriga não dói, é quando dói e quando não dói. Deus, 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 Deus. E todos os dias eu vejo Deus agindo e a resposta da oração chegando. Por quê? Porque eu soltei. A minha vida está nas mãos daquele que me formou e me gerou. Quando eu ainda estava no ventre daquela senhora que está lá atrás, quando eu estava no ventre dela, foi Ele que me gerou e me escolheu. Escute uma coisa: você foi escolhido pelo Senhor quando nem aqui você ainda estava. Você venceu milhares numa corrida, e você está aqui hoje. E eu preciso orar por pessoas aqui hoje. Eu não saio sem orar por alguém, porque eu acredito no poder da oração. Eu acredito no poder da intercessão. Eu acredito que eu estou falando para pessoas aqui que estão dizendo no seu coração: meu Deus, eu precisava ouvir tudo isso. Foi que nem a irmã saiu daqui na semana passada e disse: só falou dizer meu nome. Está aqui a irmã. Ela disse ali na escada: só faltou gritar o meu nome. Eu acredito que tem pessoas aqui hoje que Deus está falando: se você soltar, eu vou te segurar. Se você confiar, eu vou fazer. Se você acreditar em mim, não corra pela sua força. Não corra pela sua força. Creia em mim. Bispo, é difícil. Não é não. Difícil é continuar do jeito que nós estamos, que você está. Mas se você confiar, se você acreditar, se você der um passo, não. Se você queimar as pontes com a vida que você tem hoje e começar a andar firme, você vai ver a vida e a história que vai ser construída a partir deste dia, no nome de Jesus. Eu preciso orar por pessoas que ouviram a voz de Deus hoje. Pessoas que estão aqui e entenderam: Deus falou comigo hoje. Deus falou com todos nós, mas Deus falou com pessoas assim muito especificamente. E se você está aqui nessa noite, eu queria que você saísse do seu lugar no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Deus falou contigo. Deus falou contigo. Deus falou contigo. Se você soltar, Ele vai te salvar. Se você confiar, Ele vai te salvar. Se você permanecer clamando com a mesma disposição, não porque te disseram pedir, pedir, pedir e dar-se-usar, não, mas porque você entendeu que só pode parar quando a resposta chegar. Quando o seu posicionamento diante dos teus desafios, das tuas dificuldades,
forem de alguém que acredita e confia no poder daquele que está na tua vida, na tua história, você vai ver as coisas acontecendo. Você vai ver as coisas mudando na tua vida, na tua história, na tua família, no teu trabalho, na tua igreja. Aonde você está vivendo, você vai desfrutar de coisas extraordinárias, porque o seu posicionamento mudou, sua mentalidade diante dos desafios mudaram, sua postura diante dos dilemas é diferente. Eu só paro quando a resposta chegar. Os obreiros estão chegando e nós vamos orar por cada um de vocês. Em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos aqui nesse ambiente poderoso, um ambiente onde a tua palavra é liberada, Deus querido, uma palavra que quebra cadeias, uma palavra que traz esperança, uma palavra que traz conforto. Ela vem do teu trono, Senhor, ela vem do teu coração, e ela foi liberada aqui para essas vidas que estão aqui, que acreditam que tem alguma coisa mais para acontecer. Pai, eles estavam quase desistindo de pedir, eles estavam quase desistindo de clamar, mas a tua palavra hoje trouxe esperança, trouxe renovo, Senhor, trouxe a eles uma coragem para mudar o posicionamento, mudar suas palavras, mudar suas atitudes, mudar, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós impomos as mãos sobre eles e pedimos a Ti para a Tua glória, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, renova esses corações, dê força, dê ânimo, dê coragem, Senhor. Aumenta a fé dos Teus filhos, ó Pai. Aumenta a fé dos Teus filhos, Deus. Pensaram que já não dava mais, pensavam que as coisas não iam acontecer, mas elas vão acontecer em nome de Jesus. Papai, eu coloco cada um deles diante de Ti, porque eu creio naquilo que Tu tens para realizar, Senhor. Muda a mentalidade dos Teus filhos, dá uma transformação, Senhor. Muda, Pai, muda a visão, muda o comportamento, muda os ambientes. Muda, Senhor, e que eles possam viver a Tua glória, a plenitude da Tua ação em suas vidas, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Se vocês puderem aplaudir ao Senhor Jesus, aplauda o mais forte que você pode. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Depois você pode voltar para o seu lugar, pode tomar o teu assento, em nome de Jesus.